Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao pré-treinamento Code Trader Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Israel, um profissional de tecnologia e trader. Vamos trazer nessas próximas 3 aulas o nosso conhecimento de tecnologia para você que é trader. E para quem ainda não sabe, a minha primeira formação é em eletrônica. Lá nos idos anos 90, trabalhei na engenharia da Alfa Digital de SMAC, que era um fabricante de calculadoras, caixas registradoras e microcomputadores, onde lá eu comecei a desenvolver sistemas em Assembler, bem escovando bit mesmo, Assembler, C, Delphi e por aí vai. Acumulamos, acho que ao longo desses anos aí, mais de 1 milhão de códigos, de linhas de códigos em aplicativos dos mais variados segmentos. Durante um longo período a gente trabalhou também com o sistema de BI, de Business Intelligence, que são softwares para processar grande quantidade de dados e dentro desses dados a gente identificar oportunidades de ofertas, de negócios para as empresas. É esse conhecimento que a gente vai compartilhar com você aqui. Nessa tarefa de analisar dados e desenvolver programas, nós contamos aqui com a ajuda da Giovana Liz, tá ali, estudante de engenharia de produção, e temos também o apoio do Matheus Oliveira, tá ali. O Matheus é medalhista de ouro nas Olimpíadas Brasileiras de Astrofísica e Astronáutica. A gente tem esperança de que ele identifique alguns padrões que aconteçam no espaço e que se reflita aqui nas nossas operações de day trade. Prometo que as coisas que ele descobrir aqui a gente vai compartilhando aqui no nosso canal para você que nos acompanha. Então bem, vamos lá. Você já contabilizou quantas vezes você deixou de dar o clique por medo e viu aquela transação passar e você perdeu a oportunidade? Você fez toda a sua análise, toda a sua estratégia e na hora de dar o clique você, por medo, deixou de dar o clique e viu a oportunidade passar e só chorou depois. Você também já contabilizou as vezes que você fez toda a estratégia, tinha definido seu momento de entrada, e por ansiedade, por querer estar dentro da operação, você foi lá e deu o clique antes da hora. E aí acaba, consequência, tomando um loss. E aí por raiva, ficou nervoso, por raiva você foi lá e deu outro clique e inverteu a operação. O negócio anda para o outro lado e você toma outro loss. Isso já aconteceu com você? Algumas vezes ainda acontece? Pois é. Tem ainda aquela situação que você vê uma estratégia em um curso ou num vídeo que você viu no YouTube e a estratégia parece muito simples, muito fácil de funcionar e quando você vai colocar ela em prática, parece que dá errado só com você. Aí você fica sem entender o que aconteceu, abandona a estratégia, às vezes até uma estratégia muito boa, e você fica pelo meio do caminho. Pois bem, nessas 3 aulas nós vamos te conduzir ao entendimento do porquê essas coisas acontecem e como você pode fazer para resolvê-las. Não precisa ser programador, cientista de dados ou estudioso do espaço sideral para fazer isso não. Basta que você seja day trade e já tenha vivenciado essas situações que nós falamos, de ter tido medo, ansiedade, raiva e passado por frustrações na hora de colocar a sua operação em prática. E tenha certeza que analisar dados e programar suas estratégias é bem mais simples do que tudo que você aprendeu para chegar até aqui. Desde que ensinados de maneira objetiva e lógica. E é isso que nós nos propomos a fazer aqui. Quando nós começamos no day trade, nós começamos apenas analisando os dados. Analisamos dados, fizemos vários cursos, identificamos estratégias, oportunidades, tal, tudo lindo, maravilhoso. Perfeito. Quando achávamos que já estava bom, essas análises, né, a gente partiu para o modo simulador. Mais perfeito ainda, tivemos um relativo sucesso. A maioria das estratégias funcionava como planejado, tudo lindo, sem medo nenhum. Aí vamos passar para a situação real. Quando foi passar para a situação real, aconteceu o que acontece com todo mundo. Bate aquele medo e tudo que você aprendeu parece que é jogado no lixo e que nada mais funciona. Bate o medo, a ansiedade, a raiva, as frustrações e tudo mais. Tudo isso que a gente acabou de falar aqui e que com certeza já aconteceu com você se você já tem uma vivência aí no day trade. E aí nós pensamos, poxa, trabalhamos com automação, desenvolvemos vários processos de automação, de operações e tal, por que a gente não desenvolve então a automação desses processos, dessas operações aqui do day trade? Para tirar o medo, a ansiedade e a raiva. Neste momento, nós já estávamos utilizando a plataforma do Profit, que a gente acha uma excelente plataforma e principalmente atendia mais às nossas expectativas de atender as estratégias, desenvolver as estratégias e tal. Principalmente pelo recurso de Renko, que
facilmente você altera ali, faz vários testes com o Renko, com recurso de backtest, onde você pode programar estratégias e fazer o seu backtest de maneira até confiável. E o último recurso assim, que foi crucial para nós, para a gente permanecer no Profit, foi o recurso de replay. Quando a gente usa as operações do Robô Code Trader, que a gente quer simular para ficar mais próximo do real, a gente coloca no replay e funciona perfeitamente. Mas você que já opera com Profit, você sabe que ele apenas, apesar de permitir que você crie as suas estratégias, ele não dá o clique por você, ele apenas imprime na tela os momentos de você comprar e vender, de você entrar e sair da operação. Né? Aí foi a nossa frustração, falou, poxa, mas aí eu fiz toda a estratégia, tá lindo, maravilhoso, mas na hora de dar o clique voltava para mim a responsabilidade. E voltando para mim a responsabilidade, voltava junto os sentimentos de medo, de ansiedade, de dar o clique no momento certo. Pensando nisso, nós pesquisamos os aplicativos de robô que já existiam por aí. Encontramos boas ferramentas de robô. Tem o SmartBot, o VisualBot, que atenderia a nossa necessidade. Mas todos esses que nós vimos são vinculados à estratégia, normalmente, e o VisualBot, por exemplo, que não é, mas é vinculado ao pagamento de uma mensalidade. E aí no futuro, você tem 1000 ideias, identificou uma maneira nova de fazer, quer mexer alguma coisa lá no robô, não foi você que fez, então você vai ter que pedir para quem fez o robô e aguardar que numa próxima atualização ele incremente essas novas funcionalidades para você. E aí você está amarrado de novo. E é por isso que nós propomos que você aprenda a programar as suas próprias estratégias e codificar o seu próprio robô para execução. E quando você aprende isso, você cria um universo de possibilidades. Suas ideias que você tem a todo momento, você começa a fazer direto no código da sua estratégia e até alterações no seu próprio robô. E essas estratégias desse próprio robô pode até virar um produto. Você pode até fazer renda com ele, vendendo a sua estratégia junto com o seu robô também. E como já dissemos, fazer isso é bem mais simples do que tudo que você aprendeu para chegar até aqui. Desde que ensinar de maneira objetiva e lógica. E é isso que nós propomos a fazer com você aqui no treinamento Code Trader Brasil. Então, como funciona o Robô Code Trader Brasil? Consiste em você criar uma estratégia de execução lá no Profit. Junto com essa estratégia de execução, você também cria a mesma regra de coloração para essa estratégia. Depois disso, você insere um histograma como indicador. Neste histograma você aplica a mesma estratégia, mas como regra de coloração. Isso vai fazer com que as cores que estiverem acontecendo nos candles reflitam aqui embaixo no seu histograma. O robô Code Trader vai fazer a leitura da mudança de cores aqui no histograma. E de acordo com essas cores, ele vai executar sua ordem de venda, de compra, inversão ou zeragem. Perfeito? Vamos ver isso na prática para entender melhor. Vem com a gente! Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui aberto com o Profit, no ativo mini índice, no gráfico de 21R. A estratégia que a gente vai usar aqui é bem simples. Se estiver descendo, eu devo estar vendido. Se estiver subindo, eu devo estar comprado. Vamos abrir a estratégia. Eu já deixei uma previamente preparada aqui para a gente exemplificar. Perfeito. Essa é a estratégia que nós vamos usar aplicar ao gráfico. Só atentando para o seguinte: sempre que você criar uma instrução de comprar, vender, fechar posição e inverter posição, utilize logo em seguida o comando Paint Bar associando uma cor a essa instrução que você está dando, pois essas cores são as que serão utilizadas pelo robô para executar a ação que você está comandando aqui. Perfeito? Bom, feita a estratégia, vamos aplicar essa estratégia ao nosso gráfico. Botão direito, inserir estratégia de execução. A nossa estratégia chama estratégia inversão com cor RGB. Perfeito, aqui ele deu as instruções de comprar e vender. Agora a gente vai aplicar essa mesma estratégia como regra de coloração. Inserir regra de coloração. Não está aqui na lista, vamos selecionar aqui. Ela chama estratégia inversão com cor RGB. Inserir. Perfeito, agora está. Próximo passo é a gente criar um indicador histograma, para que esse indicador histograma reflita as mesmas cores dos candles formados. Como é que eu faço isso? Eu venho em estratégias, editor de estratégia novamente. Vou criar uma estratégia, na verdade vou criar um indicador. Como eu faço isso? Só clicar aqui, ó,
substituindo aqui para plot, vou salvar, plot 1, vou salvar como? Histograma Code Trader. Feito. Agora esse indicador, histograma que eu acabei de criar, eu vou inserir ele aqui numa nova janela. Como eu faço isso? Inserir, indicadores, vou procurar histograma Code Trader, que foi esse que eu acabei de criar, inserir aqui como uma nova janela. Ok. Está aqui esse indicador, só uma linha plotada aqui na tela. Posicione sobre a linha, clique com o botão direito, propriedades do histograma, e vou mudar para o tipo histograma. Aplicar. Opa, agora já apareceu o histograma. Eu preciso que neste histograma esteja refletida as mesmas cores dos candles aqui no gráfico. Como eu faço isso? Botão direito, inserir regra de coloração, a nossa estratégia que chama estratégia inversão com cor RGB. Inserir, adicionar, ok. Perfeito. Agora aqui no histograma estão refletidas as cores de formação do candle. É isso que nós vamos utilizar para fazer a leitura e execução das ordens. Nós não, né? O robô. Até aqui está pronto o ambiente do Profit. Quando a gente executa o aplicativo do robô, assim que ele aparece na tela, aparece uma janela e mais esses widgets aqui. Aqui em cima, esses widgets são os que você deve posicioná-los na tela de acordo com as suas funções. O G é o nosso widget de gatilho. Ele identificará a mudança de cor do candle e, de acordo com a cor que for apresentada, ele aciona os demais widgets. Esse widget nós devemos posicioná-lo aqui no segundo candle do histograma. E por que não no primeiro? O primeiro está em formação e pode assumir várias cores durante sua formação, de acordo com a sua estratégia. Portanto, sua estratégia só se confirma quando o candle terminar a formação, e aí ele passa para o próximo, deslocando o candle para a esquerda. E é aí que o robô deve fazer a leitura. O próximo widget é o C de comprar. Esse widget você deve posicioná-lo no botão comprar do Profit. Comprar ao mercado, aqui ao ladinho. Quando o widget G identificar a cor verde no candle, o robô irá clicar onde estiver posicionado o widget C. Ou seja, surgiu verde aqui no candle, ele clica no botão comprar. Do mesmo modo, acontece com os demais widgets. O widget V, nós posicionamos no botão vender a mercado. O widget I, nós posicionamos no botão inverter. E o widget Z, nós posicionamos no botão zerar. O robô executa o clique um pouquinho à direita de onde você posicionou o widget. Um pouquinho à direita, um pouquinho à direita, um pouquinho à direita. Perfeito? Repararam que conforme eu fui mexendo, posicionando o widget, ele foi preenchendo aqui o posicionamento do widget nas telas. O robô fará a leitura desses posicionamentos clicando nessas posições. Aqui o robô está pronto para iniciar a execução. Basta clicar aqui no botão iniciar e conforme a sua estratégia for acontecendo, ele vai clicando para você nas operações. Vamos lá. De acordo com a nossa estratégia, está se formando aqui a primeira condição para o robô entrar. Entrou nossa primeira operação, quer dizer, primeira operação do robô. E aí, conforme as cores forem mudando dos candles, ele vai executando as ordens, de acordo com a sua estratégia. Nós colocamos aqui 5 contratos para que a gente veja aqui quantos pontos, mais facilmente, né, no mini índice, a gente identifica aqui quantos pontos ele está dando de lucro ou prejuízo nessa operação. A estratégia está em execução, muita calma.
A estratégia é bem simples, se estiver subindo ele tem que estar comprado, se estiver descendo tem que estar vendido. Por isso que quando ele ameaça inverter aqui para amarelo, né, fica amarelo e o robô faria a inversão, como fez agora, fez a inversão da operação. Se subir de novo, ele inverte de novo. Perto de atingir 300 pontos já. Parece que vai inverter antes. Inverteu. Já deu 400 pontos. 600 pontos. Aí sua estratégia tem que estar com as metas definidas para ele encerrar a operação quando atingir os pontos da sua estratégia. Neste caso aí você programaria a sua estratégia para fazer a cor roxo, que ele zera a operação e encerra. Para essa versão do robô que está pré-programada. Olha lá, perfeito, mais uma execução, invertendo de novo. Enfim, posso parar na mão? Posso vir aqui, parar na mão e encerrar as operações sem nenhum problema. É o que eu vou fazer agora. Atingir os meus 500 pontos, vou encerrar. Meta concluída. Mas tudo isso poderia estar programado tanto na sua estratégia quanto no robô também. Só para a gente dar continuidade aqui no curso. Vamos lá. Mas tá aumentando. Mas vamos parar. Feito! Muito legal, né? Então, lá no treinamento Code Trader Brasil, a gente te ensina a construir esse robô do zero, explicando cada linha. Você não precisa saber nada de programação, que a gente vai te conduzir passo a passo a cada linha para construir todo esse robô. Mas se você quiser partir a partir de já, a gente vai dar aqui o caminho das pedras aí para você ir construindo o seu robô. Esse robô foi desenvolvido numa linguagem chamada Python, uma linguagem Python. A linguagem Python é diferente da linguagem utilizada lá para você construir as estratégias no Profit. A linguagem Python é uma linguagem orientada a objeto. A linguagem lá do Profit é uma linguagem estruturada, um pouquinho diferente. Bom, e sendo uma linguagem orientada a objetos, você precisa das bibliotecas e classes, né, da linguagem. E aqui eu vou te passar as principais bibliotecas e classes que você precisa para poder construir o seu robô. A primeira delas é a tkinter que você vai precisar. Com essa biblioteca você vai construir a interface gráfica do seu robô, as janelas e os widgets, para você arrastar e soltar os widgets dentro da tela. A outra biblioteca que você vai precisar é a PyAutoGui. Essa biblioteca vai permitir que você mova o mouse de acordo com o posicionamento dos gets e dê o clique naquela posição. É com essa biblioteca que você vai fazer isso. A próxima é o DateTime. Com DateTime você vai usar para programar o horário de início e encerramento do seu robô, da sua rotina do seu robô. É isso mesmo, você pode deixar programados horários de funcionamento do seu robô. Pode escolher horários específicos, né, dentro do pregão para iniciar e encerrar as operações para você. Supondo que a sua estratégia funcione só entre 10 e 1 da tarde, então você pode deixar lá programado entre 10 e 1 da tarde. Você vai usar DateTime para isso aí, para fazer isso. E a próxima é o Image Grab. Esse Image Grab é nele que está o programa do gatilho. Com essa classe você vai fazer a identificação da mudança de cores dentro dos candles para poder acionar os widgets que estarão posicionados aonde você colocou. Mas ela dá muitos recursos, dá por exemplo recurso de reconhecimento de caracteres e até de reconhecimento facial. Essa biblioteca é bem poderosa. No nosso caso aqui a gente vai usar o modo mais simples dela, que é apenas identificação da mudança de cores. E aqui para encerrar o caminho das pedras nós temos dois comandos que você vai precisar. Um é o after e outro é o after cancel. O que é que fazem esses comandos? Esses comandos que você, uma vez desenvolvido todo o código aqui, a rotina de identificação da mudança de cores,
precisa ser executada periodicamente. É dentro desse comando que você vai colocar. E é nele que você programou o tempo que você quer que a rotina execute para fazer a leitura. No nosso caso aqui do robô, a gente colocou em 100 milissegundos, ou seja, a rotina é executada 10 vezes por segundo para identificar a mudança de cor. Então é um tempo muito rápido, né? E suficiente para as nossas operações aqui. Se você já programa, esse é o caminho das pedras para você construir o seu robô. Agora, mesmo que você não saiba nada de programação e tenha intenção de fazer isso daqui, lá no treinamento a gente ensina passo a passo, construção desde o ambiente de programação em Python, construção de cada uma das linhas, são mais ou menos umas 350 linhas de código para construir esse robô, e a gente vai criar junto com você, linha a linha, explicando o funcionamento de cada uma delas. É bem simples mesmo. Mesmo que você nunca tenha programado na vida, é bem bacana. E por que é muito importante você aprender a programar o seu próprio robô e as suas próprias estratégias? Porque cedo ou tarde você vai ter a necessidade de fazer alguma alteração nesses programas, e aí você não pode ficar na dependência de ninguém. Ideias vão te surgir o tempo todo. Toda hora surge uma ideia para você e aí você vai ter que pedir para alguém fazer. Por isso que é muito importante você ter o domínio. Você pode criar novas versões, você pode criar versões para outras plataformas, ou pode até mesmo criar suas versões de estratégia de robô para vender por aí, para quem você conheça e tudo mais, e gerar uma nova fonte de renda aí para você. E você, com tanto conhecimento, não pode ficar na dependência de alguém fazer isso para você. Teve a ideia, senta lá, faça você mesmo e no dia seguinte você já está executando, avaliando e seguindo a sua estratégia com pleno domínio do que você está fazendo. Mas enfim, para que você coloque uma estratégia para ser executada por um robô, você precisa estar muito seguro de que a sua estratégia está correta, porque o robô vai executar o que você mandar. Então precisa fazer uma correta avaliação da sua estratégia para que você deixe no automático executando por um robô. E como avaliar bem a sua estratégia, é isso que nós vamos te ensinar na aula de amanhã. Usando da nossa experiência de BI, nós vamos te conduzir a fazer uma avaliação identificando os parâmetros corretos de avaliação da sua estratégia. E como deve ser tabulado, organizado esses parâmetros para que você se certifique de que a estratégia que você está aplicando é realmente boa. E finalizando a aula de hoje, pedimos que vocês entrem aqui nos comentários, façam seus comentários, mandem suas dúvidas. Isso é muito importante para que a gente possa cada dia mais melhorar o nosso conteúdo que apresentamos aí para você. Temos um encontro marcado amanhã às 20 horas para a segunda aula dessa série do pré-treinamento Code Trader Brasil. Muito obrigado e vem com a gente!